pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal, trazendo conteúdo. E aí, nós estamos novamente aqui nesse formato maravilhoso de podcast, que tem sido muito gostoso. Eu tenho amado, né, fazer desse jeito, trazendo pessoas muito interessantes, legais, que vêm somar com conteúdo, contando a sua história. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que com certeza vocês vão conhecer, que é a Vanessa Faro, que foi durante 20 anos repórter na TV Tribuna. E aí vocês vão me perguntar, o que a Vanessa Faro tem a ver com odontologia? Tudo, gente, tudo, porque vocês vão entender na história dela, quando ela for nos contar, por que eu trouxe ela aqui. Mas adiantando, dando um spoilerzinho, a verdade é que a gente, quando começa a nossa profissão, quando a gente é jovem, a gente não se prepara para as intercorrências, alguma coisa que a gente pode passar ali na frente. E ninguém tá livre, gente. A vida ela é cheia de surpresas, boas, às vezes nem tanto, mas que acontecem, e acontecem com pessoas incríveis, como foi com ela. E eu trouxe ela aqui exatamente para ela contar a história dela pra gente, e que isso fique numa lição de vida incrível e que possa somar com a gente e abrir todo esse horizonte, né? A nossa mente, para que a gente pense que podemos também passar por situações assim e quem sabe até evitá-las. Então vamos lá, Vanessa, prazer estar aqui com você. Muito obrigada de verdade por você ter vindo, que eu sei que é difícil no teu dia a dia, com tantas coisas, mas eu estou muito feliz pelo convite que eu te fiz e você ter aceitado de estar aqui comigo. Com o maior prazer, eu sou fã também, admiro demais e acho tão necessário esse seu programa, né, e você falando, trazendo convidados e também explicando sobre a odontologia, a importância e realmente, como você disse, para mim tem tudo a ver, tá aqui por vários motivos. Muitos motivos. Muitos e motivos. A ideia, então vamos lá. Então primeiro eu quero que você conte para mim, que isso é uma curiosidade minha, tá, né? Não vamos direto ao ponto, vamos deixar aí a curiosidade do pessoal. Que é o seguinte, como é que foi para você ingressar? Você fez a faculdade de jornalismo, Isso. Como é que você entrou há 20 anos atrás, tudo era muito diferente, né? Foi até mais tempo, que nem eu tinha feito intercâmbio no meu último ano de colegial, já entrega a idade, né, colegial, que eu ensino eu também, médio, não é, agora ensino médio. Ensino médio, eu me formei nos Estados Unidos. Sim. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu já tinha essa ideia de que eu queria fazer jornalismo. Sim. Porque eu sentia eu sempre gostei de escrever, sempre gostei da área artística, sempre estive na dúvida entre o teatro e o jornalismo, que são duas paixões. Nos Estados Unidos eu cheguei a fazer teatro, mas eu escrevia muito, e eu sentia necessidade de contar as histórias, né, que eu vi, que eu vivenciei. Sim. E tudo mais. E hoje é muito importante, até hoje as histórias conectam, né? Exatamente. Contar a história, que eu acho que é a coisa que mais conectam pessoas. Eu acho que é fundamental para você tem que contar histórias, porque o povo, né, a população como um todo, em geral, você tem que aprender com o seu passado. Sim. Você tem que aprender com a tua história. Ou com a nossa ou com a de alguém, né? Ou com a de alguém. Que vai te servir de exemplo. Exatamente. Isso a gente mesmo. tem que valorizar isso. Isso. E então eu acabei voltei para o Brasil, é claro, para a família. Cheguei a prestar a faculdade até de artes plásticas, sim, passei e tal, mas no final eu acabei indo para o jornalismo. Você aqui foi mais Santos mesmo. Pé no chão, né? Do mais tipo pé assim. No chão. Achou que o jornalismo pesou na balança. Exatamente. De repente você falou, aqui talvez eu tenha um futuro mais, um alicerce. Foi isso, Renata, foi muito isso. Eu sei porque que você falando, eu tô lembrando da minha filha, que na época de escolher, ela ficou entre o cinema e o direito. E a escolha pelo direito foi exatamente, isso aqui vai me dar um caminho mais sólido. Quem sabe o cinema eu posso ver depois, né? Mas tem pegadinhas. A minha filha tem pegadinhas. A minha filha, a Bruna, ela ficou na dúvida entre jornalismo e cinema. Ela acabou escolhendo jornalismo, mas eu vou ser sincera, ela ficou meio que frustrada com o jornalismo. Sempre é tempo, não é? E agora ela tá direcionando a carreira pro cinema cinema também, além de outras coisas que ela tá descobrindo aí pelo meio do Na verdade, caminho. Não tem receita de bolo, né? Não tem. A gente tem que experimentar. E acho bem difícil. Se tem oportunidade, você tem que ir lá e tentar. É simples assim. E eu acho que as escolhas são muito sérias no momento da vida que a gente ainda é muito jovem, né? Claro, é muito. Eu também acho isso. Nova. A gente é muito jovem e a gente tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. Muito. Então, quer dizer, e olha, eu tive a oportunidade de ter feito um intercâmbio de 1 ano, então eu amadureci. Sim, com certeza, isso eu acho que é uma oportunidade incrível. Na época que eu fiz o intercâmbio, foi em 87, 88, não tinha internet, gente. Nossa, só fico pensando na sua família, você lá, Exatamente. sem ter uma câmerazinha. Não tinha nada, não tinha câmera, não tinha internet, não tinha nada. É Era verdade. máquina de escrever na escola. Nossa, Inclusive, eu peguei isso. eu pegava aula a gente de fez datilografia.
O pessoal não vai saber o que é datilografia aqui. E tinha aula de datilografia lá e eu me abraçava na máquina de escrever, porque a máquina de escrever estava escrito Made in Brazil, feita no Brasil. Ai, um pedacinho do Brasil aqui em Ohio. Você deve eu ter morei passado lá em Ohio, no quase Você foi pro Ohio. Pro Ohio. Longe pra caramba, É longe. perto de Cleveland, a 1 hora de Cleveland. A minha cidade chama Middlefield, que é meio do campo, e era no Sei. meio do nada mesmo. Não tinha cinema, Caracas, não tinha nada. Tinha eu um imagino McDonald's, quanto que você só. não passou mesmo. Não, eu sofri Foi bom muito. porque você voltou totalmente diferente, não voltou? Totalmente diferente. Eu entrei em depressão lá, eu faço questão de falar, porque eu me sentia muito Poxa, sozinha. Eu sim. só conseguia falar com os meus pais no final de semana, aquela história que você espera pra Sim, ligar pra e tal. ligar. E a diferença cultural enorme, Muito, até porque sim. eu não queria Hoje eu acho voltar que a nem é americanizar. tanto. Não, por causa da internet. Isso, globalizou tudo, Não, mas hoje é mais antes, fácil. É isso. Mas assim, naquela época, a Bruna foi comigo, que eu tenho a minha mãe americana, tá com 96 anos, acho que a Joia agora. Nossa. É uma graça. E ela falou, mãe, ela foi na época de neve, né, de inverno, ela, como você conseguiu morar aqui 1 ano? Eu falei, pois é. Pois é. Entendeu? Pois é, porque é uma Mas região isso eu de acho que foi fazenda. muito importante, Foi né? importante. Eu entrei em depressão na época e a minha mãe foi me buscar com meu pai. Poxa, que e sério eu falei que foi assim, mesmo, né? Não foi uma coisa... Aí eu falei assim, eu não vou voltar. Eu sou determinada, né? Sim, você vai até eu o falei final. assim, eu não vou voltar. Eu vim aqui para buscar um diploma. E eu vou terminar. E eu vou terminar Poxa, e eu vou legal. conseguir. Ó, gente, um outro exemplo legal do que a gente fala, né? Sobre quem termina, quem não desiste. É. Difícil Claro, não é? Foi dificílimo. Tudo é difícil. Ainda mais que eu tive que me despedir dos meus pais 2 vezes, né? É, Quando eu saí daqui do Brasil, Só fui que aí pra eles lá, chegaram e depois lá, quando chegaram lá... eles deram uma aconchegada também. Total, Foi bom, né? Colo de pai, de mãe, que saudades que eu tenho. Verdade. Mas me deu aquela força. E aí os meus amigos não eram nem da escola, mas Sim. os meus amigos de... Porque eu fui pelo AFS na época, Sim, né? sim. Então, meus amigos que não tinha nenhum estrangeiro na minha cidade, era só eu. Na minha escola, na minha cidade, só tinha eu de estrangeiro. Então, os meus amigos porque na de sua época outras... não era tão comum como é hoje o Não, intercâmbio. hoje tem... Pouquíssimas pessoas faziam intercâmbio Muito nessa pouco. época, sim. Então, e aí foi que a gente começou a se reunir, e aí aquele contato com pessoas de outros países, da Turquia, da Suécia, da Muito legal África, isso, da Argentina, Quanta da gente você Colômbia. conhece, só que não tinha Nossa, Facebook, Instagram, nada. nem o Orkut na época Nada, tinha. exatamente. Então aí você deve ter perdido contato com todo Perdi esse pessoal, contato, né? mas eu encontrei uma que era uma das minhas melhores amigas, que morava numa cidade ao lado, Florência Sayago, que hoje ela é advogada, luta de direitos humanos, meio ambiente, direitos sim. humanos. Ela Bacana. ela era de Tucumã, na Argentina. Mas eu tenho a minha Big Sister, que na verdade eu não morei na casa Sim. dela, porque eu morava com a Joy, que é a minha mãe americana. Ela tem 3 filhas bem Sim. mais velhas que regulavam com a minha saudosa mãe. Então a Laura, que era pra eu ter ido ficar na casa dela, eu não fiquei na casa da Laura, que eu chamo de Big Sister até hoje, porque o pai dela tava com câncer. Poxa, na entendi. época. E ele fumava muito, e foi justamente o que acabou dando câncer. Mesmo assim, ele Não parou. não parou. E aí, os pais tinham se divorciado na época. Quer dizer, tava bem tumultuada a então, vida dela, tumultuada. né? Então, por causa disso que eu fiquei na casa dela. Mas eu tenho contato até hoje. Que legal, muito É, bacana. é Bom, muito mas a gente legal. engrenou nessa É um assunto, né? Pra você me Foi. falar como começou na TV Não, aí eu Tribuna. voltei, aí eu falei assim, na verdade, quando eu entrei na faculdade, foi aqui em Santos, só tinha a Unisantos, na época Sim, que fazia era a jornalismo. Faculdade de Comunicação Social, Jornalismo. Jornalismo. E aí eu fiz amizade na faculdade, eu não queria trabalhar com TV, eu queria trabalhar com revista. Porque a minha mãe foi uma... ela trabalhava com... Ela foi uma estilista muito famosa aqui em Santos, era Poxa, conhecida como olha Maria quanto- Faro. Gente, e ela olha quanta fazia coisa você vai descobrindo desfiles. quando você conversa com a pessoa. A minha mãe, e eu cheguei a ser modelo, a desfilar Poxa, e tal. que legal. Então eu falei assim, eu acho que eu vou querer trabalhar em revista com essa Sim, área. que era o que você vivia com ela, né? Eu vivia isso. É. Ia pra feiras de moda com ela, viajava pra comprar roupa, essas Poxa, que coisas legal, todas. hein? Aí eu falei assim, eu vou isso. Mas aí a vida acaba levando... Te caminhou pro outro Caminhou lado. pro outro lado. A minha melhor amiga, a Ivana, queria trabalhar em TV. Sim. E aí eu tava lembrando isso ontem com ela, inclusive. Ela falou assim, você queria trabalhar em TV? E você que conseguiu. E eu... Não, ela acabou mudando de área. Ela trabalha, ela super bem. Ela tá trabalhando até, inclusive, na TV Tribuna, mas na área de marketing. Tá. Ela mudou. Sim, não ficou na... Não ficou no Sim. jornalismo. E aí foi fazendo... Na verdade, a primeira TV que eu trabalhei foi a TV Litoral, que hoje é a TV Santa Cecília. Ah, Santa Cecília. Aí você já nem sabia, tá vendo? Que antes era Litoral. TV Litoral, que era lá em São Vicente. Na verdade, foi por causa da minha amiga, da Ivana,
que era o nosso professor, você vai rir dessa história. Nosso professor Meu, você tem de história, rádio era o Eduardo Silva, que hoje é meu marido. Gente, tem história, hein? Hoje é meu marido, gente, mas na época a gente não teve nada. Ele era meu professor e eu Sim. aluna. E aí ele dava Não, ele de foi teu rádio, professor, foi meu professor na de faculdade? rádio, na faculdade. Olha, que danadinha você, hein? Ele também. Mas não, a gente não rolou nada na época. E tanto que ele casou. Porque não tinha que rolar, você concorda? Tinha rolar. outras coisas que precisavam acontecer. Total. Né? Tinha que ter a minha filha, Bruna. Exatamente. Entendeu? Que é filha do meu casamento com o Guilherme e tal. Então, Sim. quer dizer, eu acho que tudo na vida tem uma razão. Tem. Eu E um acredito time muito de acontecer, não tem? E o time. É. Mas Não foi é pra graças ser. a isso, Sim. graças ao Eduardo, que eu comecei a trabalhar com TV e me apaixonar pelo esporte. Ele é culpado. Poxa, que legal. Porque ele chamou... Mas você nunca perdeu o contato com ele, por causa do trabalho, Não, vocês por causa mantinham do trabalho contato. da TV Tribuna, a gente trabalhava. Aí o que aconteceu? Ele chamou a Ivani e eu Você para virou um poder programa de ajudar fofoca, na viu, produção. gente? Virou. Isso aqui, ó. Fofoca. Não é mais empreendedorismo, não é nada, é fofoca. Não, mas eu acho que você tem que aproveitar as oportunidades da vida. Sim. Eu acho que é por isso que eu tô falando isso. Mas é verdade. Porque às vezes é uma coisa que você fala, pô, não quero trabalhar com isso, mas às vezes aquilo é o teu destino. É. Às vezes você acha que você não vai gostar daquilo, Não, a que vida você não às vezes, nasceu para aquilo. às vezes você mas tá indo num caminho, parece que a vida te leva pra outra, E foi né? o que aconteceu comigo. Sim. A vida me levou pra TV e pra trabalhar com esporte. E você ficou 20 anos, né? Fiquei quase 26 E fez anos coisa- trabalhando na então, TV Tribuna. fez coisas incríveis, e né? desses Coberturas 26 incríveis. anos, eu acho que uns 23 só esporte. Eu fui a primeira mulher setorista pela TV Legal. aqui da Baixada Santista no Santos Futebol Clube. Então é uma coisa que eu tenho muito orgulho de É, falar. porque por ser mulher é um caminho muito difícil de entrar, Muito não é? preconceito. É, sim, imagino. E você Muito. tava, sempre que eu te via, você fazendo coberturas de Sim. vários esportes no meio, É. as pessoas te Sou recebiam apaixonada. muito bem. Sim. E eram esportes como futebol e todos Sim, que eu via, todas você as tava modalidades, lá, muito modalidades incrível. olímpicas, paralímpicas, Sim. enfim. Mas é engraçado porque as pessoas perguntam, você tinha preconceito lá no meio do futebol? Eu falei, engraçado, o Você devia ter preconceito sido muito bem maior... recebida, né? Não. Não. A única mulher entre eles? Não, porque foi o seguinte, o maior preconceito já começou... O Eduardo vai me matar, Não, gente. pode falar, agora eu quero saber. Começou. Vai me matar. Do próprio Eduardo. Ele era meu chefe. porque- na mas TV aí não é que foi um Tribuna. preconceito, Porque aí eu eu saí acho da que TV teve- eleitoral, aí eu saí Uma da TV preocupação eleitoral a mais, pra TV né? Tribuna. Não, mas Sim. a gente não namorava. Ah, não, vocês nem Não, namoravam. Ele se preocupou realmente com o teu não, bem-estar, no não fato de foi. você estar entrando. Não, porque eu acho que tinha aquela coisa de que a Globo mudou muito, né? Hoje em Sim. dia você mudou, graças a Deus. Mas antigamente você não via tanta repórter mulher fazendo futebol. Você via repórter mulher realmente. fazendo outras modalidades, Sim, outros esportes. sim. Mas o futebol em si, para você ser setorista de um clube, era muito difícil. É, realmente você tem razão, não lembro disso Entendeu? mesmo. Era Aí tinha você, muito depois hoje, difícil. hoje tem Hoje outras tem, incríveis, tem né? comentarista, Isso, é. tem narrador. Então, quer Sim. dizer, hoje cresceu, graças a Deus. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Mas então ele achava que era um meio muito machista Sim. para ter uma mulher como setorista do Santos. Mas eu enchi tanto a paciência Você conseguiu. que aí acabou. Eu fui, na verdade, não é que eu enchi a paciência. Eu acho que quando você quer uma coisa na vida, você tem que ser determinado. E era pra ter sido isso mesmo, né? Exatamente. Foi- Então, o que eu fazia? Você fez história, você ficou muito, eu acho assim, ficou muito relacionada Muito ao esporte. à tua figura É. ao esporte. É. Então isso foi muito legal. E eu acho que assim, o que eu posso falar é que hoje as pessoas querem tudo muito rápido. As pessoas se Você tá formam, falando querem que tudo que muito perfeito. Eu rápido. acabei de falar nisso num outro podcast É mesmo? com uma mentoranda. E não que é ela assim. tudo é imediato, ganhar dinheiro é imediato. Tudo. Não é, a vida não é assim. Você tem que ir construindo. É. E foi assim que eu consegui. Porque chegava final de semana que eu estava de folga, eu falava pra ele, né, ou pro meu Sim. outro chefe que tinha na época, eu falei assim, ó, eu tô disposta a trabalhar. Se tiver alguma coisa, Se eu vou. tiver alguma Eu coisa faço do cobertura. esporte, eu faço. Então, isso também você vê, a gente se propor a fazer alguma coisa até a mais, e aí você tava lá trabalhando, aí Exatamente. o dia quando a vida fica boa, é porque É. você realmente batalhou por aquilo. Então, aí é aquela coisa que você, ela tá sempre ali, ela tá disposta a trabalhar e Sim. tudo mais. Aí eu não comecei no futebol, ele me colocou pra fazer outras modalidades. Então, Sim. fiz taekwondo, judô, que eu amo, Sim. entendeu? Fui fazendo, Foi fazendo outras várias coisas. coisas. E aí foi aos poucos aí que eu falei assim, posso fazer tal jogo? Aí eu ia na Briosa, Você foi conquistando, no Jabaquara, você foi conquistando, né? degrau Foi por degrau. Isso. E aí também teu nome foi crescendo, Exatamente. né? Aí Dentro eu da fui área do pro esporte. Santos e foi. E aí você passou a ser muito mais requisitada, É. porque você abriu portas, né? É, e na época o Santos ganhava, gente. Isso tá... Não.
Tudo bem, vai passar, gente. Porque, como diz minha Passar, filha, Santos é passar. Santos. Mas quando eu comecei a trabalhar no Santos, foi em 2002 e 2004 que o Santos foi campeão brasileiro. Então, você voltou pegou a ser legal. campeão brasileiro. Aí depois, em 2005, eu parei o futebol, né? E aí eu me dediquei aos esportes olímpicos e paralímpicos. Que eu né? acho que deve ter sido incrível Foi. também. Eu sou Eu acho que apaixonada. quando tem Olimpíada, eu paro. É E incrível. Paralimpíada, gente. É tudo. Foi a realização de um sonho. Poxa, Eu fui pra China fazer a Olimpíada de Pequim. Eu fui, nossa. Isso que é realização. legal te ouvir falando isso, porque é sobre realização mesmo. A gente, em qualquer profissão, todo mundo corre por se realizar, né? Sim. E assim, primeiro você tem que amar o que você faz. Perfeito. Claro. Amor, é óbvio que a realização é tudo. Você querer alcançar cada dia mais um degrau, e isso é muito legal. Você tá falando numa outra profissão que não é odontologia, é o jornalismo, mas que você alcançou o patamar que você desejava pelo teu esforço. Sim. Isso aí, era isso que eu queria ouvir. E preconceito. E ter Porque ido eu sofri preconceito no meio do jornalismo, também entre os jornalistas que no começo falavam assim, quem é essa Patricinha que tá chegando aqui no... Toda bonitinha, miudinha. Tá toda... aqui, né? Aí no treino, mas aí depois eles viam que eu ficava lá, Renata, que hoje é diferente os treinos. Hoje você tem meio período pra você... Não, antes era liberado. Então, antes você era liberado, então a gente ficava você ficava o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro. E a minha fazendo filha a cobertura. era pequena. Então, assim, e eu ficava o dia inteiro e não tá vendo? tinha Não é fácil, o hotel né? alvinegro que nem tem hoje. Então, eu viajava com a equipe de jornalismo, a gente acompanhava Sim. o time que ficava em Jarinu, em Extrema. E você ficava onde? Ficava num hotel perto da onde ficava o time, Tá. para poder fazer A cobertura o tempo inteiro. Aí você cobria inteiro. também, como é que eles fazem antes do treino, né? Treino, exatamente, tá. entendeu? Então, assim... Não é fácil, né? Não foi nem um Se pouco joga fim de como semana, mãe. você tá lá. Se joga feriado, você tá lá. Exatamente, as pessoas não Não têm tem- ideia. Como hoje com a E com- internet e com facilitou mãe, muito. E quando a gente é mãe, a gente fica muito dividida, não fica? Eu sofria muito. Eu A sei minha que filha é eu o amor vivi. da minha vida e eu sofria demais. De assim, deixar- Ela e a deixava ela com a minha mãe. Ainda bem Porque que... eu já estava divorciada, nessa história toda aí eu já estava divorciada, né, Sim. do meu primeiro marido. Mas eu sabia que ela estava muito bem cuidada com meu Sim, pai, com com a minha mãe, mas pai. de qualquer... E com meu irmão, que é só 4 anos mais velho do que ela. Sim. Mas de qualquer forma eu sofria demais. A saudade que dá na gente, Foi né? até por causa disso que eu também deixei de fazer o futebol, Sim. porque era pequena e também não fui para São Paulo para tentar a carreira em São Paulo, porque de vez em quando a Globo chamava para fazer, cheguei a fazer matérias no São Paulo, Palmeiras. E aí você São preferiu Caetano, ficar aqui mesmo, na e cidade. aí não batalhei tanto, eu falei assim, não, eu vou ficar aqui em Santos mesmo. Por conta dela. Por conta dela, porque tem uma hora que você pesa, né, a qualidade. Pesa, de sim, vida. sim. Não tem. Se Você aquilo que é já tá mãe, bom, você tá não- feliz daquilo realizada, então. você também quer se realizar pelo outro lado, que é o de ser Queria mãe. me realizar. Porque eu também não vejo sentido nenhum a gente falhar numa missão que é tão incrível, que é a de ser mãe. Aí você deixa de lado e depois reclama que você falhou. Exatamente. E eu sempre fui romântica. E não volta atrás, né? Não volta atrás. Nenhum ano volta atrás, Eu nenhum sempre- dia da vida não, delas volta eu atrás. sempre sonhei ser mãe e eu sempre quis casar. Eu sempre quis, não tenho não, vergonha de falar. Eu confesso Hoje as que mulheres têm- não foi isso pra mim, Não, mas pra mim foi, eu eu me sempre realizei quis casar. com isso também. Mas não, nunca foi, sabia? Olha Nem casar, só. nem ser mãe. É, Mas eu sempre confesso que eu quis. sou mãe, assim. E E tô eu casada há anos com o mesmo Então. marido. Ó, acho que nem Olha sorte, que sei lá. coisa. Pois é, Não eu sei. sempre quis casar. Mas é engraçado, a mulher sofre muito com isso. Eu Eu sempre acho. quis casar, ser mãe, ter a minha família, mas também sempre quis fazer sucesso profissional. É difícil, né? Aí chega uma hora que você fala. A tem gente que escolher. faz, mas é difícil. Faz, mas chega uma hora que você tem Porque que fazer quando- concessões. Quando o filho fica doente, nunca é o marido Não, que falta no não serviço. é. É a gente, né? E até porque eu tava divorciada e o meu ex-marido mora em São Paulo. Então E você eu nem tava tinha morando esse- aqui, não esse tinha apoio nem tão- esse apoio para poder... tão não perto, por culpa né? dele, mas é porque a Sim, distância, a distância, não daria. Então, acabei tendo apoio do meu atual marido, o Eduardo. Tá Foi vendo? assim que ele sempre foi apaixonado pela Bruna e acabou Sim. indo. Acabou que hoje a Os Bruna tem 2 pais, né? Tem 2. Tu vê como é Tem bom? 2, tem Agora 2. o que eu quero que você me conte é o seguinte, que eu acho que a grande expectativa era o real motivo de eu estar contando a tua história, que dessa história linda aí que você me contou, teve uma hora que aconteceu algo Sim. que interrompeu. Aí
E aí é onde tudo mudou, né? Foi. Onde a gente fala que veio a dificuldade e o que você sentiu e o que a gente nunca espera. E eu acho que a maior lição que você vai deixar pra galera que tá ouvindo a gente aqui, né? É a gente tá atento a isso, né? Que tudo pode mudar. Não é que a gente... Tudo. Mas que a gente tem que pensar... Às vezes, eu não quero ter plano B. Não é questão de ter plano B, mas a gente tem que pensar, assim, em que uma hora alguma coisa pode mudar e a gente pode ter mais de uma coisa acontecendo na vida para que a gente não seja pego de surpresa. Então, gente, eu fui pega, de certa forma, de surpresa pela vida. Sim. Porque, como eu disse, eu acabei Você criando tava indo muito uma bem, carreira né? No esporte. Não tô falando isso pra falar, Não, é não, isso. Eu sou uma pessoa muito Não, humilde nesse sentido. Vanessa, Mas quem, até hoje... Eu te acompanhei. Eu te acompanhei na TV. Então, pra mim, a sua figura, assim, de ver, a gente ligar a TV todo dia e ver você todo lá. dia, Então, o que você tá falando não é... mas foi a sua realidade e aconteceu. Foi a minha realidade. Então, quer dizer, você acaba ficando... Você chegou num se sentindo patamar meio muito que... incrível, né? Exatamente. Eu sinto isso e hoje eu encontro que nem... recentemente eu pude voltar como freela para acompanhar as novas eleições do Santos. Sim. E sabe qual foi o momento mais legal? Foi quando eu cheguei na Vila Belmiro e os seguranças... Te conheceu. Os seguranças da época que eu Sim. era setorista do Santos. Te conheceu. Me chamando pelo nome. Vanessa, que saudades. Que saudade. Quando você vai voltar? E vinha me abraçar e falar, tá tudo bem com você? Você tá isso bem? é incrível. Isso. Isso não tem foi preço. o maior presente que eu pude Sinal que o receber. teu trabalho foi muito legal. Exatamente. Porque assim, o repórter, ele tá ali todo dia com a gente. Então, é o que você invade, passa. né? É o que você passa. Então, você podia ter passado algo que eu podia não gostar e outras pessoas, mas não era o que você passava. Exatamente. Então, você deixou um legado incrível nesse sentido. Então, nesse sentido, aí que acontece. Você acaba se sentindo meio que segura, né? Sim. Eu tô segura, Sim. tenho minha posição, meu sou espaço. reconhecida, tenho meu espaço. Não vou ser mandada embora, não vai acontecer nada, tô aqui Sim, segura. tô super bem Só e assim que vou continuar. A vida vem te dá uma Porque às vezes ela tem bolada. coisas incríveis lá que a gente não sabe, né? E tem. Claro. Sim. E aí são vários os fatores. Em 2020 eu descobri que estava com câncer de mama, né? Então eu tive que fazer uma mastectomia. Minha mãe faleceu de câncer de mama, então eu tive que fazer uma mastectomia total da mama esquerda, reconstrução. Fiz questão de falar, na época eu apresentava o Tribuna Esporte. Sim. Fiz questão de apresentar e durante o programa e falar sobre a questão do câncer de mama, porque Você eu acho conseguiu? importante como uma pessoa pública falar. Você conseguiu falar bem nesse dia? Falei que eu estava saindo, Sim. porque eu estava com câncer de mama e que eu estava saindo, Tava porque se afastando, né? me afastando, porque eu ia fazer a operação. Quando eu voltei, depois de alguns meses, retornei e continuei trabalhando. Só que aí veio em 2021, em novembro de 2021, aí... Te chamaram. Me chamaram e eu fui mandada embora. Muitas pessoas estavam sendo mandadas embora, não só na TV Tribuna, no Brasil inteiro, gente. O jornalismo Sim. passou por uma fase e ainda passa por uma fase muito difícil, né? E porque o jornalismo em si está mudando muito rapidamente. É o que eu falo sempre aqui no canal isso, sobre as mudanças que quem não percebe vai nadar e morrer na praia. Porque ela tem sido rápida demais, né? Assim, questão de um ano pro outro, alguma coisa muda. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre procurei me antenar. Então, eu uso o Instagram, eu faço edição no celular, Sim. eu gravo. Então, eu sempre procurei fazer isso. Mas chega uma hora que a coisa te engole, né? Que a Sim, coisa é muito te engole. rápida. Sim. E que vai além daquilo. Eu acho que são vários os fatores. Eu sou muito assim... Tranquila que eu acho que ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém o resto da vida. Isso aí eu tenho total consciência. As coisas mudam todo tempo. As coisas mudam todo tempo. Mas é que talvez você não imaginasse, bem num momento difícil. Não, até porque eu ainda tô em tratamento de câncer de mama. Eu acho que é isso que pegou de surpresa. Foi isso que me pegou, isso que me deixou chateada. Foram duas coisas bem difíceis acontecendo. Exatamente, sabe? Então, 2020 veio aquela bomba, 2021 outra que bomba. Que você esperava que pelo menos ali você tivesse com conforto. Pô, tô passando isso, mas aqui é meu alento. Exato. E de repente você recebeu... A minha filha não me lembra de mim sem ser jornalista. Nem eu. Ela me procurava, era TV, não é TV que nem hoje, né? LED fininha. Sim, era aquela TV de tubo, vai. Ela ia e procurava você atrás da TV. Cadê a mamãe quando ela me via na TV? Gente, minha mãe falava legal. que ela ia atrás da TV me procurar. Então, Sim. quer dizer... uma mistura muito grande de emoção, de ver se... lembrei na hora da minha filha, dos meus pais que tinham maior orgulho e tal. Então, é claro, foi um choque. E eu conto, pra você ter uma ideia, eu falo isso quando eu fui fazer o exame demissional, porque muita gente tem vergonha de ser mandado embora.
E quando eu fui fazer outra vida missional, eu só faltei coberta, né? Assim, eu falei, não quero que ninguém me veja. Mas eu fiquei, mas por quê? Eu tenho vergonha de ter sido mandada embora. Você não fez nada. Aliás, você não tinha feito nada de errado, não era nada que te... Foi uma coisa da empresa, tanto que mandou vários outros jornalistas excelentes embora, mas é porque eles queriam mudar, né? Eu acho que o grande lance pra você foi o momento que você tava. É isso que me deixou chateada, foi o momento. Não é? Mas assim, agora são águas passadas. Tudo pode acontecer, mas naquele momento foram muitas coisas. Na época eu fiquei chateada, hoje em dia, de boa, tranquila. Mesmo porque se reformulou, hoje você já tá percorrendo outros caminhos incríveis, que eu acho que é aquilo que a gente comentou. É o que eu falo, a gente tem que é a mudança de direção, que às vezes a gente não sabe. Até porque, que nem hoje eu tô com 53 anos. Quando eu fui mandada embora, eu tava com 51 para fazer 52 e tal. Então, eu como uma mulher de 50 a mais, eu sinto que eu sei tanta coisa. Ai, nossa, você falou tudo. É a hora que a gente tá plena. Tinindo. Exatamente. Assim, em conhecimento, em amadurecimento, em segurança, não é? Segurança. A nossa mente mudou, a gente tem mais... Nossa, uma visão diferente da vida. E aí eu falo assim, gente, como é que as empresas, no geral, não tô falando só no jornalismo e outras empresas, não aproveitam esse profissional de 50 a mais. E você vê que muitos profissionais mais velhos estão sendo mandados embora. Mas eu acredito que tem que ter uma renovação. Isso vai mudar também. Tem um filme maravilhoso que é O Senhor Estagiário, com o Robert assisti, De Niro e Anne Hathaway. Incrível. É bem isso, você tem que encontrar o equilíbrio. Isso. Você tem que ter uma renovação. Sim. É óbvio, você tem que dar chance pros novos. Mas você pode muito bem utilizar aquelas pessoas que estão lá. É claro, você encontrar um equilíbrio pro mais velho, ensinar pro mais novo e passar e o mais velho, inclusive, vai aprender com o mais novo. Aquilo tudo que é uma troca. Eu acho que isso que é fundamental em todas as empresas. Em tudo. Eu falo isso na mentoria, que é uma troca. As meninas me trazem coisas e eu entrego coisas. E assim, quem não entende que a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente vai estar aprendendo a vida inteira, vai ficar para trás. Exatamente. A gente tem que estar se renovando sempre. Porque eu falo assim, a gente não pode parar. A gente não pode também ficar desatento em relação aos sinais. Isso, que a gente não percebe às vezes. Agora eu quero te perguntar assim, pra gente finalizar, eu quero que você me diga assim, o que ficou para você? Qual é a sensação que você tem hoje? E o que você diria, assim, de mensagem para essa galera que está aqui seguindo a gente? Uns que já são recém-formados, outros que estão aí já na estrada. Mas o que você diria para esse pessoal com a tua experiência de vida? Qual é o olhar que eles têm que ter? Enfim, deixa a tua mensagem aí pra gente. Eu acho que tem que aproveitar as oportunidades. A gente tem várias oportunidades e, como eu falei, às vezes você acha que aquilo não vai dar certo para você, mas de repente aquele é o teu caminho. Então você tem que se abrir, né? Você tem que experimentar, você tem que abrir, se permitir a experimentar coisas novas, não ter preconceito em relação a nada. Isso. Entendeu? Hoje eu trabalho no outro meio, hoje eu trabalho com políticas públicas, eu tô encantada, aprendendo. Tá gostando. Tem que ter humildade para aprender, sabe? É tão legal de falar, eu não sei. Eu falo. Caracas, eu também. Você pode me ensinar que eu não sei? Eu sou muito nisso. Você não sei, quero aprender. Então, acho que até pra gente estar se mantendo vivo no mercado de trabalho e na vida. E na vida, isso. Na vida, na cabeça. A gente precisa ter esse estímulo sempre. Tem que ter esse estímulo. E a minha mãe me deu uma lição incrível. Ela foi advogada, estilista, artista plástica. Ela foi de falava tudo um pouco, francês, né? Ela foi de tudo um pouco. E ela falava, Vanessa, a vida é muito curta. E por que eu tenho que ser só uma coisa? Por que eu tenho que ser só uma pessoa? A vida é tão linda e apresenta tantas coisas belas. Então, quer dizer... Faça um hobby, faça um curso, procure a internet, não tem jeito, mídias sociais, você tem que estar presente porque isso pode garantir o seu trabalho, entendeu? O teu futuro. E procure se renovar, conhecer, bater papo com novas pessoas e tenha humildade sempre. Isso é verdade. Se você, esteja plena ali, pronta para aprender. A gente sempre precisa e tem alguma coisa para aprender. Né? Eu não tenho vergonha não, e eu gosto de desafio. Então eu tô sempre buscando coisas novas. Só te agradecer esse carinho, a tua presença aqui, que foi incrível. A história dela é linda, gente, assim, porque quando ela me contou, né, sobre o que ela tinha passado em relação à doença, primeiro que a gente que é mulher não tem como, a gente se identifica. Eu acho que passar por um câncer de mama é uma situação muito delicada para nós. E eu, inclusive, trabalho com pacientes, me especializei com pacientes, né? Ela sabe disso. Da odontologia, que trabalham com pacientes oncológicos.
E então eu lido bastante no meu dia a dia também com pacientes, e a gente vê paciente muito deprimido, pacientes que desistem da vida, é muito triste, gente. E ela, assim, por ter passado tudo isso, ela sempre teve, a gente sabe que é difícil, né, que você teve difícil, dias mas não de é tristezas, impossível. né, não é dizer assim, ela tá rindo, não é isso, que às vezes a gente pensa que Não. ai, nossa, não é isso, mas que ela conseguiu passar e vai ficar muito bem, porque o astral dela é muito bom, porque ela acredita de fato na Exatamente. cura, né, e na vida, e as dificuldades vêm, ela vai e transpõe. Então a ideia era trazer uma pessoa com essa história incrível aqui para somar com a gente e para que a gente nunca desista, gente. E isso, você falou uma coisa que sua mãe disse, e eu no meu canal tenho uma frase que é minha e que eu falo sempre, que a vida é cheia de possibilidades. Claro. Não é cheia? É óbvio. Cada um encontra a sua, procura, É muda. óbvio. A todo momento a gente pode estar E transformando. tem oportunidade pra todo mundo. Isso, então, Você não tem que por não quê? tem que puxar o tapetinho do amigo. Não tem que ter concorrência, a gente tem que somar. Não tem humildade de quando não souber, gente, ai, olha, eu não sei disso, mas eu vou aprender. E é isso, gente. Mais uma vez foi um prazer. Eu espero que vocês continuem aqui comigo. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve. Continua, deixa aí o seu recado, porque sou eu mesma que respondo para vocês. E para mim é sempre muito importante que vocês me falam, porque é isso que continua me direcionando, tá bom? Um grande beijo, tá bom? Obrigada, Vanessa. Amei. Beijo incrível para você e tchau, até a próxima.